Por 7 meses ela me chamou de controlador por perguntar sobre seus planos de fim de semana. Enquanto isso, ela tinha escapadas românticas mensais com outro homem. Suas amigas a defenderam até verem as fotos dos quartos de hotel. Acho que deveria começar explicando como me tornei o vilão do meu próprio relacionamento sem sequer perceber que isso estava acontecendo. Meu nome é Gustavo, tenho 29 anos, e trabalho como regulador de seguros aqui em Curitiba, o que significa que passo meus dias investigando reivindicações e descobrindo quando as pessoas estão dizendo a verdade versus quando estão tentando passar a perna no sistema. Então vocês pensariam que eu seria muito bom em detectar engano na minha vida pessoal também, mas aparentemente o amor te cega de maneiras que o ceticismo profissional não consegue consertar. Eu estava namorando a Letícia há cerca de 7 meses nesse momento, e ela trabalhava como assistente administrativa em um escritório de advocacia no centro, que na verdade foi como nos conhecemos já que meu escritório cuidava de algumas das necessidades de seguro deles. E ela parecia essa garota doce e pé no chão que estava apenas tentando se virar no mundo como o resto de nós. O lance da Letícia, porém, era que ela tinha essa inquietação constante sobre ela, sempre falando sobre como se sentia presa na rotina e como a vida estava passando por ela enquanto fazia as mesmas tarefas chatas dia após dia. O que eu entendia totalmente porque quem nunca se sentiu assim com o trabalho, né? Mas por volta da marca dos 6 meses, ela começou a mencionar esse cara Eduardo que costumava trabalhar com ela antes dele se mudar para uma posição de representante de vendas em uma empresa diferente. E como eles estavam conversando sobre se reconectar e talvez fazer algumas viagens juntos para sair de suas vidas mundanas. No começo, achei legal que ela estivesse entrando em contato com velhos amigos e quisesse explorar novos lugares, porque não sou um desses caras que acham que a namorada precisa ficar em casa esperando por ele o tempo todo. E na verdade encorajei ela a buscar amizades e experiências que a fizessem feliz. Então quando ela anunciou que estava planejando uma viagem de fim de semana com o Eduardo para Florianópolis para ver alguns museus e restaurantes, fui genuinamente apoiador e disse para ela se divertir muito. Até me ofereci para ajudar ela a planejar algumas atividades já que eu tinha estado lá a trabalho antes. Mas quando comecei a fazer perguntas básicas como onde eles iam ficar ou que lugares específicos queriam visitar, pensando que eu poderia dar algumas recomendações, a Letícia adquiriu essa atitude defensiva estranha que me pegou completamente de surpresa. Por que você precisa saber todos os detalhes, Gustavo? Ela disse com esse tom cortante na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não posso simplesmente ir a algum lugar sem ter que te fornecer um itinerário completo. Tentei explicar que estava apenas tentando ser útil e fazer conversa, mas ela me cortou e disse que não precisava de permissão para viver a vida dela e que mulheres independentes não têm que reportar cada movimento delas para namorados inseguros. Essa palavra, inseguro, me atingiu como um tapa porque genuinamente não achava que estava sendo controlador ou possessivo, eu estava literalmente apenas fazendo as mesmas perguntas que faria para qualquer amigo que fosse viajar, mas de repente sou o cara mal por mostrar interesse nos planos dela. A viagem para Florianópolis foi e voltou, e quando ela retornou, parecia diferente, mais energizada e confiante, mas também mais distante de mim, como se tivesse experimentado algo que a lembrou de que havia todo um mundo lá fora além do nosso relacionamento. Então, cerca de 3 semanas depois, ela anunciou outra viagem de fim de semana, dessa vez para Gramado com o Eduardo novamente, e quando perguntei como tinha sido a viagem para Florianópolis, ela me deu essas respostas vagas sobre ter tido um tempo tão incrível e se sentindo tão livre e viva, mas nenhum detalhe específico sobre o que realmente tinham feito ou visto. Dessa vez, quando perguntei sobre Gramado, ela nem fingiu ser educada sobre isso. Apenas revirou os olhos e disse, lá vamos nós de novo com o interrogatório, e então se lançou nesse discurso sobre como relacionamentos deveriam ser construídos sobre confiança, não vigilância. E como estava começando a se sentir sufocada pela minha necessidade de monitorar as atividades dela. Eu estava honestamente confuso porque não sentia que estava monitorando nada, estava apenas tentando ser um namorado solidário que se interessa na vida da namorada, mas aparentemente isso me fazia algum tipo de monstro controlador aos olhos dela. Depois da viagem para Gramado, o padrão estava estabelecido, escapadas mensais de fim de semana com o Eduardo para diferentes cidades, e qualquer pergunta que eu fizesse sobre elas era automaticamente rotulada como sinais da minha insegurança e possessividade. Mas o que realmente começou a me incomodar não era apenas a atitude defensiva dela, era como ela começou a postar sobre isso nas redes sociais,
compartilhando essas postagens crípticas sobre mulheres que se recusam a ser enjauladas e parceiros que tentam controlar sua independência e conhecer a diferença entre amor e posse. As amigas dela comentariam com todas essas mensagens de apoio sobre se defender e não deixar nenhum homem apagar sua luz, e eu ficaria lá lendo essas postagens pensando, quando me tornei o vilão dessa história. Nunca pedi para ela não ir, nunca exigi que ficasse em casa, literalmente só queria saber informações básicas sobre as viagens dela da mesma forma que casais normalmente compartilham detalhes sobre suas vidas uns com os outros. Mas de alguma forma isso me transformou nesse namorado opressor que estava tentando cortar as asas dela e roubar sua liberdade. Foi então que comecei a prestar mais atenção aos detalhes, e deixa eu te dizer, uma vez que você começa a procurar padrões na sua linha de trabalho, é difícil desligar essa mentalidade investigativa. A terceira viagem foi para Gramado, e por acaso eu estava navegando no LinkedIn uma noite quando vi a postagem do Eduardo sobre participar de uma conferência de vendas lá naquele mesmo fim de semana exato, completa com fotos do centro de convenções e hashtags sobre networking e desenvolvimento profissional, o que me pareceu uma coincidência bem grande que a viagem de garotas da Letícia casualmente coincidisse perfeitamente com a viagem de negócios dele. Não disse nada imediatamente porque não queria soar paranoico, mas comecei a fazer perguntas casuais para Letícia sobre o trabalho do Eduardo e o que ele estava fazendo ultimamente, e ela adquiriu aquele mesmo tom defensivo, dizendo coisas como, por que você está tão interessado no Eduardo? E eu não te interrogo sobre seus colegas de trabalho, o que só me deixou mais suspeito porque pessoas normais não ficam estranhas sobre perguntas inocentes a respeito de amigos mútuos. Mas o que realmente chamou minha atenção foi quando ela voltou de Gramado usando essa bolsa de grife cara que eu nunca tinha visto antes. E quando elogiei e perguntei onde tinha conseguido, ela ficou nervosa e murmurou algo sobre encontrar em um outlet. Exceto que eu sabia com certeza que a marca que ela estava carregando não tinha lojas outlet e aquela bolsa específica custava pelo menos R$ 800 porque minha irmã tinha querido a mesma por meses. Com o salário de assistente administrativa dela, que eu sabia que era em torno de R$ 35.000 por ano porque ela tinha mencionado durante uma das nossas primeiras conversas sobre objetivos de carreira e orçamentos. Não tinha como ela conseguir pagar esse tipo de compra de luxo, especialmente já que ela sempre reclamava de estar sem dinheiro e ter que escolher entre comprar comida e colocar gasolina no carro. A próxima viagem foi para Búzios, e com certeza, o Eduardo postou sobre outra conferência lá, e dessa vez a Letícia voltou com essas botas de couro elegantes que provavelmente custaram mais que o aluguel mensal dela. Além de ter uma nova capinha de celular de alguma marca boutique e continuava falando sobre esse restaurante incrível que tinham ido que procurei depois e descobri que tinha um custo médio de refeição de R$ 60 por pessoa. Quando gentilmente trouxe minhas preocupações sobre os gastos dela, tentando enquadrar como cuidado com o bem-estar financeiro dela em vez de ser acusatório, ela absolutamente explodiu comigo. Você não é meu pai, Gustavo, e não tem o direito de policiar como gasto meu dinheiro, ela gritou. Embora tecnicamente não fosse o dinheiro dela que estava comprando essas coisas. E então se lançou nessa tirada sobre como eu estava mostrando minhas verdadeiras cores como um namorado controlador que queria microgerenciar todos os aspectos da vida dela. Naquela noite, ela postou essa legenda longa no Instagram sobre homens que tentam enjaular espíritos livres e reconhecer os sinais de abuso financeiro e mulheres que se recusam a ser controladas por parceiros inseguros que não conseguem lidar com sua independência. E em minutos a seção de comentários dela estava inundada com suas amigas torcendo por ela. A Natasha, melhor amiga dela que é professora e geralmente bem sensata, escreveu sim rainha. Você não deve explicação a ninguém por viver sua vida. E outra amiga comentou bandeiras vermelhas por toda parte. Garota, confie nos seus instintos e alguém mais adicionou mulheres independentes não precisam de permissão para curtir coisas bonitas. Me senti como se estivesse em alguma realidade alternativa onde fazer perguntas razoáveis sobre compras caras de alguma forma me tinha transformado nesse monstro abusivo que estava tentando controlar financeiramente minha namorada. A campanha nas redes sociais contra mim se intensificou depois disso, com a Letícia postando citações inspiracionais sobre mulheres que conhecem seu valor e se recusar a se diminuir por ninguém e compartilhando artigos sobre reconhecer manipulação emocional em relacionamentos. E cada postagem parecia um ataque direto a mim disfarçado de empoderamento feminino. As amigas dela continuaram encorajando esse comportamento, tratando ela como algum tipo de heroína por se defender do namorado terrível dela, e comecei a sentir que estava ficando louco porque na minha mente,
Estava apenas tentando ser um parceiro carinhoso que notou alguns padrões preocupantes, mas de acordo com a internet, eu aparentemente era esse cara ciumento e controlador que não conseguia lidar com o sucesso e independência da namorada. A pior parte era que a Letícia começou a usar essa validação das redes sociais para justificar comportamento ainda mais extremo, como estender as viagens de fim de semana para incluir noites de domingo, alegando que precisava de tempo extra para descomprimir de todo o estresse que eu estava causando em casa, e quando apontei que chegar tarde nas noites de domingo significava que ela estava exausta para o trabalho nas manhãs de segunda, ela me acusou de tentar sabotar as amizades e experiências dela porque não conseguia suportar vê-la feliz. Nesse ponto, estava pisando em ovos no meu próprio relacionamento, com medo de fazer qualquer pergunta ou expressar qualquer preocupação porque tudo o que eu dizia era distorcido em evidência da minha natureza controladora e então transmitido para toda a rede social dela como prova de que ela estava namorando um parceiro emocionalmente abusivo. A ironia não me escapava de que na busca dela para provar quão independente e forte ela era, tinha criado essa câmara de eco de facilitadores que diziam exatamente o que ela queria ouvir sem nunca questionar se o comportamento dela poderia estar machucando a pessoa que realmente se importava com ela. Mas apontar isso teria sido apenas mais munição para a narrativa dela de o Gustavo está tentando me isolar do meu sistema de apoio. A verdade me atingiu como um trem quando estava navegando distraidamente pelas redes sociais uma noite depois de outra briga sobre meus problemas de confiança. Eu tinha evitado os perfis do Eduardo porque honestamente, não queria alimentar a narrativa da Letícia de que eu era algum stalker ciumento monitorando os amigos dela, mas a curiosidade me venceu quando vi o nome dele aparecer nas conexões sugeridas. E o que encontrei fez meu estômago despencar direto no chão. Havia fotos da viagem deles para Ouro Preto que a Letícia tinha descrito como um fim de semana de garotas explorando locais musicais, exceto que o Instagram do Eduardo mostrava ele e a Letícia compartilhando champanhe no que era claramente um bar na cobertura de um hotel elegante. A cabeça dela encostada no ombro dele enquanto assistiam o pôr do sol, parecendo exatamente como um casal comemorando um aniversário em vez de dois amigos se reencontrando. A legenda dizia, escapada perfeita de fim de semana com minha companheira de viagem favorita, #abençoado, #vibes da cidade, #memórias, e havia emojis de coração que definitivamente não eram do tipo que você usa para amizades platônicas. Continuei rolando, minhas mãos realmente tremendo enquanto descobria foto após foto que contradiziam completamente tudo que a Letícia tinha me dito sobre essas viagens. Havia uma do fim de semana em Gramado mostrando eles em roupões combinando no que parecia ser um spa de luxo, outra de Búzios onde estão compartilhando um prato de comida em um ambiente de restaurante íntimo com velas, e talvez o mais condenatório de tudo, uma série da viagem mais recente deles para Campos do Jordão onde claramente estão ficando no mesmo quarto de hotel, com a legenda do Eduardo falando sobre acordar com a melhor vista da cidade junto com uma foto da Letícia dormindo pacificamente no que obviamente era a cama dele. Minha mente estava girando enquanto montava a cronologia e percebi que cada uma dessas escapadas românticas tinha estado acontecendo enquanto a Letícia estava em casa me dizendo que eu era um namorado inseguro e controlador por ousar fazer perguntas básicas sobre o paradeiro dela. Tirei screenshots de tudo porque meu treinamento em seguros me ensinou a documentar evidências, e então fiquei lá olhando para meu celular, tentando processar o fato de que minha namorada de 7 meses estava vivendo uma vida completamente dupla enquanto simultaneamente conduzia uma campanha de relações públicas contra meu caráter. Quando a Letícia chegou em casa naquela noite do que alegou ser um jantar tardio com a Natasha, eu estava esperando por ela com meu laptop aberto na página do Instagram do Eduardo. E a expressão no rosto dela quando viu o que eu estava olhando me disse tudo o que precisava saber antes mesmo de dizer uma palavra. Precisamos conversar, eu disse, e ela imediatamente entrou em modo defensivo, exigindo saber por que eu estava stalkeando os amigos dela online e me acusando de violar a privacidade dela. Mas cortei a distração e perguntei diretamente como ela podia explicar as fotos românticas e o compartilhamento de quarto de hotel quando tinha me dito que essas eram viagens de garotas. A resposta dela foi absolutamente alucinante em sua audácia. Ela alegou que o Eduardo era apenas um amigo muito carinhoso que gostava de documentar as aventuras deles, que a coisa do quarto de hotel era apenas sobre economizar dinheiro dividindo acomodações, e que minha reação a ver fotos inocentes de amizade provava exatamente quão tóxico e possessivo eu tinha me tornado. Isso é exatamente sobre o que estou falando, Gustavo, ela disse com esse tom condescendente como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Você é tão inseguro que nem consegue lidar com eu ter amigos homens próximos sem transformar em algo sujo e suspeito.
Perguntei como ela se sentiria se eu fosse em escapadas românticas mensais com uma colega de trabalho e compartilhasse fotos íntimas sem contar para ela sobre isso. E ela realmente revirou os olhos e disse que isso era completamente diferente porque mulheres e homens podem ser amigos sem significar nada sexual, mas aparentemente eu era muito imaturo e ameaçado pela independência dela para entender esse conceito. A conversa escalou quando apontei que essas não eram apenas fotos de amizade, essas eram claramente situações românticas que qualquer pessoa razoável questionaria, e ela ficou completamente louca, gritando sobre como eu estava tentando manipulá-la para pensar que as amizades normais dela eram inapropriadas porque não conseguia lidar com namorar uma mulher que não precisava da minha permissão para viver a vida dela. Naquela noite, depois que fui para a cama me sentindo como se estivesse vivendo em algum tipo de realidade alternativa onde em cima era embaixo e preto era branco, a Letícia postou o que poderia ter sido seu ataque mais cruel nas redes sociais até agora. Um ensaio longo sobre reconhecer abuso emocional e homens que punem mulheres por ter amigos homens e a mentalidade perigosa de parceiros que acham que te possuem, acompanhado de uma daquelas imagens inspiracionais genéricas sobre si. Defender de relacionamentos tóxicos. A postagem recebeu dezenas de comentários de apoio das amigas dela, me chamando de tudo desde manipulador até perigoso e encorajando ela a confiar nos instintos sobre meu comportamento abusivo e percebi que de alguma forma, no espaço de alguns meses, eu tinha me tornado vilão de uma história onde na verdade era eu que estava sendo mentido, traído e humilhado publicamente, enquanto ela estava sendo celebrada como algum tipo de heroína feminista por se defender do namorado terrível dela que teve a audácia de notar que ela estava tendo escapadas românticas com outro homem na conta de despesas da empresa dele. Foi então que decidi parar de ser a vítima nessa história e começar a usar as habilidades que realmente pagam minhas contas. Veja, o lance de trabalhar com seguros é que você desenvolve um olho bem aguçado para a fraude. E o que eu estava vendo não era apenas infidelidade, era abuso de conta de despesas numa escala que faria qualquer departamento de ética de empresa muito interessado. Então passei os próximos dias silenciosamente construindo um caso como faria para qualquer outra investigação. Analisei sistematicamente as postagens das redes sociais do Eduardo, documentando a cronologia de conferências versus postagens pessoais, tirando os screenshots das fotos de hotéis de luxo, os check-ins de restaurantes caros, as selfies de voos de primeira classe. Tudo isso claramente acontecendo durante o que deveriam ser viagens de negócios, mas na verdade eram escapadas românticas financiadas pela conta de despesas da empresa dele. Também entrei em contato com meu primo Diego, que é policial e tem acesso a certas bases de dados, e pedi para ele me ajudar a verificar alguns detalhes sobre o emprego do Eduardo e padrões de viagem. O que confirmou que esse cara estava essencialmente executando um esquema elaborado onde estava usando recursos da empresa para mimar minha namorada enquanto ela me humilhava publicamente por ser controlador. A evidência era esmagadora, suítes de hotel que custavam mais por noite do que a maioria das pessoas ganha numa semana, jantares em restaurantes estrelados pelo Michelin, tratamentos de spa, viagens de compras a boutiques de luxo. Tudo sendo cobrado no cartão da empresa dele sob o pretexto de despesas comerciais legítimas, quando na realidade ele estava apenas financiando um caso com minha namorada e documentando tudo nas redes sociais como algum tipo de coleção de troféus sociopática. Compilei tudo num relatório abrangente, completo com timestamps, screenshots, correlações de despesas, e uma cronologia detalhada mostrando o padrão de abuso. Então procurei a linha direta de ética da empresa do Eduardo e enviei tudo com uma nota educada explicando que achei que eles poderiam estar interessados em como o representante de vendas deles estava usando recursos da empresa para escapadas românticas pessoais. Em 48 horas, o perfil do LinkedIn do Eduardo passou de representante de vendas na Soluções Corporativas Inc. para procurando novas oportunidades, e de repente as stories do Instagram dele cheias de conteúdo de estilo de vida de luxo ficaram completamente silenciosas, o que me disse tudo o que precisava saber sobre quão seriamente o ex-empregador dele havia levado minha evidência. O que é lindo sobre departamentos de ética corporativa é que eles não brincam quando se trata de fraude de conta de despesas, especialmente quando você entrega um caso documentado que está basicamente embrulhado como presente com evidência de redes sociais das violações. E tenho que admitir que havia certa justiça poética em ver o estilo de vida cuidadosamente construído desse cara desmoronar porque ele era arrogante demais para manter seus crimes fora da internet. Naquele fim de semana, a Letícia chegou em casa do que assumi seria outra viagem, exceto que estava de volta cedo e parecia abalada, alegando que o Eduardo tinha ficado doente de repente e tinham que cancelar os planos. Mas eu podia dizer pelo comportamento dela que algo maior tinha acontecido.
Esperei até ela se acomodar e então assentei e disse: Letícia, acho que é hora de ambos admitirmos no que esse relacionamento se tornou, e ela imediatamente entrou na rotina defensiva usual sobre como eu estava tentando controlá-la novamente. Mas a cortei e disse: não estou mais tentando controlar nada. Na verdade, estou aqui para te dar exatamente o que você tem pedido: independência completa de mim. A confusão no rosto dela era quase cômica enquanto tentava processar o que eu estava dizendo, e quando expliquei que estava terminando nosso relacionamento para que ela pudesse ser tão livre e independente quanto sempre alegou querer ser, ela completamente entrou em pânico no modo de implorar. Gustavo, você não entende, eu te amo, essas viagens não significam nada, o Eduardo e eu somos apenas amigos, posso parar de vê-lo se isso te fizer se sentir melhor, ela disse. E foi fascinante ver alguém que tinha passado meses me pintando como um monstro abusivo de repente tentando salvar o mesmo relacionamento que tinha estado sistematicamente destruindo. Disse para ela que não estava tentando controlar quem ela podia ou não podia ver. Estava simplesmente escolhendo não estar num relacionamento com alguém que preferia compartilhar escapadas românticas com outros homens enquanto me humilhava publicamente por ter expectativas normais sobre honestidade e comunicação. Durante as próximas semanas, conforme o financiamento do Eduardo secou e a Letícia descobriu que seu estilo de vida de viagens de luxo e acessórios de grife não era sustentável com o salário de assistente administrativa, ela fez várias tentativas de reconciliação, cada uma mais desesperada que a anterior, alegando que tinha aprendido a lição e percebido que tinha perdido. Mas nessa altura eu já tinha começado a namorar a Juliana, uma caixa de banco que conheci através do trabalho que tinha esse conceito radical de que independência num relacionamento significa ser honesta sobre onde você está indo e com quem. Não mentir para seu parceiro enquanto conduz uma campanha de redes sociais sobre quão terrível ele é por se preocupar com seu bem-estar. O contraste era impressionante. A Juliana me contaria sobre seus planos, me apresentaria aos amigos dela, compartilharia detalhes sobre o dia dela. E de alguma forma conseguia manter sua independência e autonomia sem me fazer sentir como um monstro controlador por ter interesse na vida dela, o que me fez perceber quão tóxico e manipulativo o comportamento da Letícia realmente tinha sido. O prego final no caixão foi ver a presença nas redes sociais da Letícia gradualmente mudar de postagens de mulher independente forte para silêncio completo, depois para indiretas sutis sobre estresse financeiro e saudades dos bons tempos e eventualmente para essas postagens passivo-agressivas sobre pessoas que jogam fora o amor verdadeiro por orgulho, como se eu fosse aquele que tinha jogado alguma coisa fora em vez de simplesmente me recusar a continuar financiando o estilo de vida romântico de outra pessoa através do meu trabalho emocional e humilhação pública.